umas 3 semanas atrás, eu estava dando uma olhada de noite em umas revistas que eu gosto de seguir, que depois eu posso inclusive recomendar, sobre filosofia, cultura, psicologia, por aí adiante. E eu esbarrei num artigo cujo título eu achei muito interessante. Em inglês seria The Parenting Child. E eu vou chamar essa criança, por uma questão de tradução, da criança cuidadora, porque parenting em inglês é paternagem e maternagem, ambos, é o processo de se fazer ambos. Eu acho que em português a gente não tem uma palavra que ocupa esse lugar de forma satisfatória. Portanto, eu estou usando cuidadora de propósito, porque afinal de contas é o que a criança acaba fazendo. Eu estava lendo esse artigo e, de repente, eu comecei a identificar uma série de pacientes e olhar para minhas próprias histórias de vida, e o impacto desse artigo me pareceu ser muito grande. E aquilo que ele apresentava, muito interessante. Então eu comecei a aplicar nos meus pacientes, pedi para que eles lessem o artigo e gerassem sentidos a respeito disso. Uau! Como rendeu! E rende extraordinariamente. Por quê? Porque essa ideia de que a família é um sistema, uma ecologia, uma rede, é uma interdependência, ela não é nova. Ela aparece desde a década de 60, ela tem seus desdobramentos tanto na antropologia quanto na psicologia, e ela busca entender isso que eu acabei de dizer, a família como um sistema, e portanto um sistema que possui elementos e subsistemas, né? A gente pode falar de pessoas, a relação direta de um irmão com um irmão com uma irmã, a relação de um filho com um pai, com uma mãe, por aí adiante. Então, esses subsistemas com todos os seus elementos. E é um sistema mental, como diria Bateson, porque afinal de contas são várias mentes que de alguma forma estão entrelaçadas umas nas outras na produção de sentido, principalmente durante a infância das crianças, onde o pai e a mãe são referências diretas de comportamento, ética, autocuidado, limpeza, linguagem, que você quiser imaginar. Se você tem um filho ou uma filha, ou você já viu uma criancinha ali entre seus 1 ano e 5 anos, você vai ver uma pessoa que está com os olhos vidrados em tudo que os adultos fazem e replicando praticamente tudo que esses adultos fazem. Portanto, esse é um momento em que as crianças estão muito suscetíveis a entender, buscar nos seus pais, perceber nos seus pais o que é o mundo, esse ambiente à volta delas. E muitas vezes elas percebem que os pais estão tendo momentos de instabilidade, de atribuição errônea de responsabilidades, sim, ameaças muitas vezes que são feitas para o sistema familiar pelo ambiente, digamos, por exemplo, como a gente está tendo a guerra na Ucrânia agora, a gente pode ter uma família que está funcionando maravilhosamente bem, no sentido em que ela mantém relações possíveis de afeto e cuidado, e aí você tem um evento externo que bagunça o sistema todo, né? Seus próprios integrantes, muitas vezes. Todos esses exemplos que eu acabei de dar agora são fenômenos que fazem com que a criança possa vir a se tornar aquilo que eu disse, uma cuidadora, que ela supra um processo subjetivo de um pai ou de uma mãe ou de ambos, ou qualquer uma desses fenômenos que possa acontecer, para tentar sustentar esse sistema familiar. Eu acho que é interessante a gente pensar por que uma criança se torna cuidadora. Eu falei de alguns elementos, mas olha só, se a gente levar em consideração que a gente tem um pequeno serzinho, que naquele momento da existência dele, está passando por um processo de aquisição de tudo que pode ser considerado abstrato e formal dentro da cultura, de interação com o próprio corpo, de compreensão da natureza das suas emoções, de como ela pode circular, ele pode circular no mundo, a gente vai ter um organismo que, bom, do ponto de vista puramente biológico, vai precisar daqueles pais para crescer, né? Então, não é que nem um elefantinho que depois de 4 horas já consegue andar, consegue encontrar comida, etc. Não, de forma alguma. Essa criança, ela vai precisar desses adultos durante muito tempo na vida delas. E, pensando num ângulo puramente biológico, se a gente tem um conjunto de organismos primários que cuidam desse organismo secundário e eles começam a ser incapazes ou ineficientes nesse cuidado, faz todo sentido que, por uma questão de evolução, de prevalecimento daquele pool genético, de sobrevivência, de impulso à vida, aquele organismo de alguma forma tente afetar aqueles 2 organismos primários para que esse processo de desenvolvimento de si ocorra da melhor forma possível, né? A vida sempre está dando um jeito. Aquele meme do Jeff Goldblum no Jurassic Park, Life Finds a Way, é exatamente isso. Do ponto de vista psicológico, a gente vai ter uma estrutura egóica, ou uma personalidade, ou um psiquismo, uma mente que vai começar a se construir e precisa de referências,
construtos, conceitos, experiências, sínteses. Para esse psiquismo também é fundamental que o psiquismo dos seus pais, da criança, né, esteja em ordem de funcionamento viável, no mínimo possível, para que a criança possa aprender e possa se construir a partir do processo de construção que os pais estão integrados. E finalmente, do ponto de vista social, se vocês derem uma olhada naqueles famosos documentários ou livros ou filmes, inclusive, se eu não me engano, tem um do Truffaut que fala sobre crianças ferais, né? Por alguma razão aconteceu alguma coisa ali na aldeia da criança, a criança acabou na selva. E ela foi criada por lobo, chimpanzé, etc. Ou então já tinha idade suficiente para conseguir sobreviver e não necessariamente se ligar a um grupo de mamíferos. Todas essas crianças apresentam uma característica muito interessante, é que se elas perderam os primeiros anos de formação social, biológica dos afetos, e linguística e psíquica, uma vez que elas voltam à sociedade, parece que em tese, né, elas seriam capazes de aprender de novo a serem crianças normais, humanas. Elas não conseguem. Então, uma criança, ela precisa de um ambiente onde as relações sociais são minimamente funcionais, os sistemas, eles têm trocas, etc., com valores, com conceitos e com modos de ser que façam um mínimo de sentido. Então a criança também cuida para que esse sistema funcione, né? A criança pode vir a ser uma mediadora, por exemplo, muitas vezes, com problemas entre os pais, problemas dos pais com o mundo. Uma criança que, por exemplo, liga para um chefe para dizer: desculpa, hoje a minha mãe está muito mal, ela não tem como sair de casa, digamos, uma criança de uma mãe solteira ou mesmo com o pai, por aí adiante. Vamos falar do artigo, então. O que você precisa saber? Eu já te dei uma explicada. E ele é escrito por uma psiquiatra, na verdade uma psicóloga indiana chamada Nividya Chandra, do Instituto Indiano de Tecnologia de Delhi, fez o PhD dela lá, e ela trabalha com adultos que sobreviveram ao abandono emocional. E abandono emocional é um conceito-chave. Na verdade, a gente vai ter dois conceitos-chave dentro desse artigo. O primeiro deles é abandono emocional, o segundo sendo criança cuidadora, que a gente já deu uma falada sobre ela. O que seria, então, o abandono emocional? E aí eu acho muito interessante a gente falar sobre essa terminologia, porque muitas vezes as pessoas ficam achando que abandono emocional, de alguma forma, acontece quando a família passa por um processo radical de desestruturação. Pai alcoólatra, a mãe pode ter algum problema de doença mental, ou então um dos dois sai de casa. Isso eu estou falando de casais hétero e de casais homo. Pode acontecer uma série de coisas ali, e que, eventualmente, essas pessoas, elas não consigam manter aquele sistema mente, como disse o Bateson. Só que abandono emocional não necessariamente passa por aí. Abandono emocional pode ser algo de um teor muito sutil. Numa família, e é isso que eu gosto muito do artigo da Nividya, e ela repete isso com alguma frequência. Família biparental, classe média, pode ter tido algum problema de dinheiro ou ter um pouco mais de afluência, mas consegue oferecer tudo que é necessário e um pouco mais para os seus integrantes. Famílias onde as pessoas conseguem passar por todo o seu processo de escolaridade, ninguém fica desempregado, etc. Olha só, em tese, olhando de fora, a gente diria: puxa, um sistema que funciona perfeitamente. Mas aí tem a filigrana do sistema. E é nessa filigrana que acontece o abandono emocional. Vou dar aqui uma definição, né? A frequente incapacidade dos pais perceberem que a criança está desenvolvendo funções na família que extrapolam seu momento de vida e impactam no seu desenvolvimento. Aí, vou trazer algumas coisas de volta que eu tinha falado anteriormente, né? Mediação de disputas. Nossa, eu vejo isso com uma frequência gigantesca. Crianças cujos pais brigam com muita frequência e essa criança se coloca num determinado lugar de mediar essa disputa entre os adultos. Olha que coisa, sentimentos complexos, baseados em experiências de vida adultas, com muitas vezes facetas incompreensíveis para a criança, e a criança vai lá e faz o papel de mediadora. A proteção de um pai ou do outro, da proteção da mãe, muitas vezes isso acontece com violência doméstica dentro da família. Essa violência doméstica não precisa ser física, como eu disse antes. Uma violência doméstica verbal, simbólica, pode acontecer, vice-versa, ou alguém está num estado de vulnerabilidade por causa de uma doença mental não diagnosticada, possivelmente seja um momento de desemprego, falta de dinheiro, por aí adiante, né? E aí a criança vem a tentar proteger o pai e a mãe disso de alguma forma. Outra coisa que acontece com muita frequência é a criança se tornar amiga ou terapeuta
do pai ou da mãe, ou de ambos. E isso é muito complicado. Porque num primeiro momento, a gente tem aquela ideia de, meu filho, minha filha, meu amigão, minha amigona. Não, é seu filho, é a sua filha. Porque ele é um organismo que, sim, haverá amizade. Puxa, se tudo der certo, uma extraordinária amizade para a vida toda. Haverá amor, mais uma vez, eu digo mesmo que é amizade, por aí adiante. Entretanto, aquela é uma criança em desenvolvimento. O seu amigo que está lá no bar para você falar sobre o que aconteceu no trabalho, a sua amiga que está lá no paddle com você ou fazendo algum esporte de manhã, etc. Ela não tem nada a ver com seu filho, com a sua filha. E muito menos essa pessoa pode ocupar um lugar de um terapeuta. Imagina um pai ou uma mãe que fala com seus filhos ali, digamos, claro, ninguém é tão absurdamente descentrado, apesar disso acontecer possivelmente com mais frequência do que fosse o ideal, mas com, sei lá, a partir dos 10 anos de idade você começar a falar com a sua filha sobre a sua insatisfação sexual com o seu marido, por exemplo. Tem muita gente que faz isso. E isso não é muito viável, sabe? Até porque se a gente for pensar em termos orgânicos, num adolescente, a gente só vai poder falar de uma maturidade encefálica naquele organismo a partir dos 13, 14 anos de idade. E mesmo assim, um cérebro pronto para pensar em termos puramente abstratos não quer dizer uma personalidade pronta para lidar com as complexidades da vida afetiva adulta, né? E por último, criar dos irmãos e das irmãs. Criar é diferente de cuidar. Uma coisa é uma família que tem muitos filhos e muitas filhas e os pais, de alguma forma, não diria terceirizam, mas responsabilizam com alguma medida de compreensão de qual é a capacidade de cada faixa etária dos irmãos mais velhos e irmãs mais velhas cuidarem dos mais novos. Isso é uma coisa, assim, por favor, eu vou estar fazendo tal coisa. Enquanto eu faço isso, você dá banho em X? Tudo bem, tranquilo, acontece. É legal no sistema, né? Todo mundo tem que se ajudar. Quanto maiores os sistemas, mais importante a coletividade dentro desses sistemas. Aliás, sempre é importante a coletividade, né? O individualismo, ele tem um preço muito caro em certos aspectos, que é diferente da individuação, né? Não vamos confundir ambas as coisas. Mas de repente, a sua filha mais velha ocupar o lugar de maternagem de uma filha mais nova porque você ainda não deu o salto de que você teria que ser a mãe dessas duas pessoas, ou o pai dessas duas pessoas, por aí adiante. Então, isso também é uma coisa que gera esse fenômeno de abandono emocional e faz com que as crianças se desloquem nesse sentido. Depois, o outro conceito muito importante do artigo é a criança cuidadora, a própria, né? E aqui, acho que isso é muito importante voltar para algumas informações que eu dei anteriormente, mas pelas quais eu passei de maneira muito rápida. Não é um termo novo, ele surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, pelo Salvador Minucci e pelos trabalhos de Ivan Betag, aplicados a uma variedade de culturas com bons resultados terapêuticos para as crianças e as famílias. O que a gente está falando aqui? A gente está falando a primeira vez que pesquisadores e pesquisadoras eventualmente vão observar as crianças ocupando esses lugares, fazendo esse processo de mediação, de unir, etc., de proteger dentro da família. Mais uma vez, a gente está falando da criança fazendo isso no momento em que ela está fazendo isso, né? Claro que alertá-la nesse momento é muito interessante para o sistema familiar, para que ela não tenha os efeitos posteriores. Mas até aí ninguém está pensando sobre isso, né? O que acontece com o adulto? Afinal de contas, década de 70, década de 60, em 2000 é que essas crianças, não, 2000 não, mas diria, na década de 80, 90, essas crianças serão adultas, mesmo possivelmente com famílias, etc. E não tinha sido feito, não se tinha pensado sistematicamente ainda sobre a experiência delas. Vamos continuar. A função autoatribuída de apoiar e proteger seus pais de qualquer forma possível, mesmo que custe a sua estabilidade psíquica e desenvolvimento. Isso é muito importante. A função autoatribuída de apoiar e proteger seus pais de qualquer forma possível. Autoatribuição. Isso daqui eu falo para pais possivelmente que possam estar assistindo esse vídeo e mães. Calma, gente, assim, não se culpem, não estou metendo dedo na cara de ninguém, etc. É um processo que acontece, em alguma medida, por uma virtude de empatia da criança, que percebe que isso é necessário. Entretanto, aí vem a segunda parte, né? Mas como é que isso poderia ser ruim? Sim, porque isso custa a estabilidade psíquica e o desenvolvimento da criança. Mas como assim? O que isso quer dizer? Olha, em termos fisiológicos, eu tenho um artigo aqui que depois eu posso apresentar, botar nos links,
que é sobre como parte do cérebro das crianças pode vir a se desenvolver mais rápido devido a fatores estressores ambientais. E, cara, abandono emocional, eu acho que qualifica bastante bem nesse sentido. Sem contar com o fato de que, por exemplo, você pode de repente ter uma criança que não está brincando para ficar em casa com o pai doente, que não consegue ou não quer se tratar por causa de algum processo de pânico, etc. A ideia de masculinidade permite com que ele não faça isso, e aí não faça isso, né? Se trate, se cuide, e aí a criança ocupa esse lugar. Mas a criança não tinha que estar lá dentro cuidando desse pai, né? Isso vai ter um efeito nela quando ela crescer. E aí, finalmente, isso também é muito importante. Não é uma questão de falta de amor. Todas essas crianças, em todos esses lares, houve amor. Há amor. Isso eu acho que é interessante também a gente falar posteriormente sobre uma definição do que é amor, né? Mas, grosso modo, o que você sentir aí dentro de você, se você está se identificando possivelmente com essa criança, deve estar acontecendo esse embate dentro de você. Mas, peraí, mas eu fui essa criança? Mas a minha mãe me amava. Pois é, pode haver amor. São questões estruturais e pessoais dos pais que impedem sua percepção da imensa ansiedade e carga emocional que a criança carrega. É outra coisa. Entendeu? Tem uma pessoa que se oferece a te ajudar porque você está tendo um problema que você não consegue resolver e muitas vezes você não percebe que você tem esses problemas que você não consegue resolver, ou pior, percebe, mas não consegue se desfazer da ajuda que a criança dá. Entendeu a jogada? Não é uma questão de falta de amor, é uma questão de ausência de cuidado e carinho psíquico consigo mesmo. É terrível dizer uma coisa do gênero, mas a gente faz isso com muita frequência. Para a gente existir numa sociedade neoliberal como a gente existe, nesse outro ocidente, que é o Brasil, ainda por cima, com todos esses impactos da colonialidade sobre as formas de trabalho e pensamento de si, cara, a gente tem que sofrer muita coisa em silêncio, e muitos de nós, uma parte expressiva da população, que não tem o mesmo recurso que nós temos aqui, classe média e por aí adiante, outros estamentos, sofre ainda mais. Então, quando a gente vai pensar isso, uma coisa que eu gostaria de dizer para os pais e para as mães nesse processo todo. Tá, tem a sua agência, mas olhe para o contexto. Tem um contexto que, de certa forma, pode te levar a essa agência. E digo, pode te levar porque não é o que o mundo faz da gente, não é o que a gente faz com o que o mundo faz da gente. E com frequência leva, porque muitas vezes isso não é visto como um problema pelos nossos pares, por outros pais, por outras mães. Então, eu acho importante ficar esperto. Depois que a gente apresenta esses conceitos, por que importa? Importa porque o abandono emocional não quer dizer que o sistema familiar está em crise estrutural. Isso é muito importante. Tem como você corrigir isso, é um sistema. E aí, corrigir eu não diria, mas tem como você endereçar isso. Porque corrigir fica parecendo que deveria haver uma forma correta de fazer as coisas. Não é. É uma forma de endereçar isso. Então, há amor, mas as crianças estão desenvolvendo funções que teriam um impacto sensível na sua vida futura. Relações amorosas, paternagem e maternagem, profissão, suscetibilidade a doenças mentais e os incorretos de medicamentos e drogas. Imagina uma criança que cresce achando que ela só, por exemplo, o pai e a mãe têm uma série de problemas que são muito grandes, que a criança não entende, que estão muito além da compreensão dela, mas aí a criança vai lá e tenta ajudar, e o pai, e as pessoas estão muito envolvidas nos seus próprios problemas, não estão dando atenção para aquela criança, a criança vai lá, tenta ajudar o pai e a mãe, e o pai e a mãe, por acaso, reconhecem isso e reforçam essa criança. A gente está construindo uma criança que vai atribuir valor a si mesmo quando ela esteja ajudando alguém. E quando ela não estiver ajudando alguém? E se a pessoa que ela estiver ajudando não for os pais, que, em tese, não deveriam precisar dessa ajuda dela, mas podem recorrer, e é assim que nasce a cuidadora, seja uma pessoa, por exemplo, um marido, ou um companheiro ou uma companheira, que seja uma pessoa com uma doença mental, que tenha algum tipo de narcisismo empático muito exacerbado, que seja uma pessoa que cai um pouco mais para o lado da perversão, que seja outra pessoa também com uma história de vulnerabilidade, trauma. Puxa, relacionamentos abusivos podem vir a acontecer assim, não é verdade? Na profissão. São pessoas que vão tender a escolher profissões onde elas cuidam de outras pessoas, onde elas ocupam esse lugar, porque elas têm uma grande resiliência que elas ganharam ao longo desse processo todo. Não são só perdas, né? Uma resiliência é ganha. Você consegue escutar o sofrimento do outro e empatizar com o sofrimento do outro sem passar por um processo de destruição interna de si
como seria com o outro. Você é capaz de acolher um outro de uma forma que talvez outras pessoas não acolhessem. Mas também uma suscetibilidade à doença mental, né? Sempre pregando aquele exemplo de uma criança que acha que ela só tem valor se ela cuidar de alguém. Poxa, um adulto assim, muito suscetível à ansiedade, né? Principalmente se tiver um relacionamento que seja complicado, essa pessoa não esteja sabendo como cuidar da outra e patinando, e a outra, por exemplo, desautorizando-a. Outra coisa que é interessante, que importa, com frequência não há o reconhecimento da carga que se suportou por muito tempo, portanto seus efeitos não são legitimados e mantêm o sujeito na reprodução do seu sofrimento. Isso ocorre porque o sistema familiar nunca se questionou sobre o seu funcionamento. Mais do que essa segunda parte que eu acabei de falar, sobre o questionamento do funcionamento, eu acho que é importante a primeira parte. Crianças cuidadoras que se tornam adultos cuidadores não reconhecem a carga que suportaram. Tem uma grande dificuldade de reconhecer. Inclusive, quando essa carga é feita, quando se faz uma correlação dessa carga com a ideia de abuso, então, não é possível, não houve abuso, estava tudo ótimo, não, como assim? E geralmente o argumento é X, meu pai, Y, minha mãe, como quer que seja, me amavam. A gente acabou de dizer que não é uma questão de amor. De forma alguma. Mas do instante em que o adulto cuidador não reconhece que foi uma criança cuidadora, a possibilidade dessa pessoa reproduzir todas aquelas dinâmicas afetivas e sofrer com várias delas, profundamente mais ainda quando você é adulto, é imensa. Então é muito importante poder olhar para si e se reconhecer dessa forma. Mais uma razão pela qual importa a dificuldade de reconhecer situações de abuso, como eu falei anteriormente, levando à construção de relações onde o sujeito se diminui, desvaloriza, deslegitima diante de processos subjetivos e anseios do outro. Está se reconhecendo? Vamos continuar. Em casos extremos, há a criação de um falso self, esse é um termo do Donald Winnicott, muito importante, que se expressa num sujeito direcionado exclusivamente às demandas do outro, principalmente as relações românticas abusivas. Né? Se você está do lado de alguém que está escutando esse vídeo, mas não é da profissão, e você está numa relação abusiva, vai dar uma olhada lá atrás. Se você não foi uma criança cuidadora. Já se você é um profissional, será que a gente está falando sobre a infância dessa criança? Será que a gente está percebendo como esse sistema familiar estava funcionando? Será que aí a gente não pode ter nunca as origens, né, velho? Que a gente não trabalha desse jeito, com origens das coisas. A psicologia não tem essa ideia. É um processual construtiva, né? Então, como é que isso veio lá da infância dessa pessoa, foi constituído lá na infância e se constitui nesse momento? Qual é a história dessa construção ao longo do tempo e como foi que o sujeito lida com ela? Isso é muito importante. E por último, eu acho que, claro, parece agora então, né, para o adulto cuidador, que foi uma criança cuidadora, que a vida acabou, que está tudo péssimo e que só vai ter sofrimento pela frente. Não, há ganhos também. A capacidade de oferecer um cuidado sutil para o outro, resiliências a situações de demanda subjetiva extrema, uma tendência recompensadora para profissionais, para profissões terapêuticas ou comportamentos e perfeições profundamente empáticos. Sim, é muito sofrimento, mas você consegue dar um acolhimento que ninguém dá. Poucas pessoas dão. Poucas pessoas que não sofreram dão. E desde que isso, para que você obtenha esse prazer e para que você possa crescer a partir desses ganhos, é importante você perceber como você pode dar isso para o outro e o que você não pode trazer do outro para si. Eu acho que talvez para o adulto, para a adulta cuidadora, essa seja a grande pergunta, né? Onde é que está o limite? O que é cuidado? O que é imposição? O que eu estou dando e o que está sendo tirado de mim? Por que eu dou cuidado para quem acaba me ferindo no futuro? Por que eu não consigo me dar o cuidado que eu dou para os outros? Por que meu pai e minha mãe reconhecem os outros fora de casa, mas aqui dentro de casa com a gente é só cacete? Muitas perguntas. E aí vamos para as próprias, né? As perguntas.
Como se desfazer, primeiro, na medida possível, dessa dinâmica? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa. Eu já dei a ideia de uma anamnese aqui, de voltar para a infância, de entender melhor esses sistemas familiares, de começar a pensar de uma outra forma que permita levar em consideração essas outras circunstâncias e olhar para essas histórias, muitas vezes de sofrimento, mas que parecem absolutamente racionais porque elas foram racionalizadas, e encontrar em que situações aconteceu o abandono emocional. Lembrando que abandono emocional não é necessariamente abuso. Muito importante. Número 2. Agora, essa pergunta, né, para o nosso público que não é profissional e agora para os nossos profissionais. Que variáveis estão envolvidas na criação desse fenômeno e como identificá-las na clínica? Sim. Para que a gente não entre em umas narrativas muito coisa do presente, assim, etc., que tratam só de contextos muito imediatistas de por que uma relação é abusiva, de por que essa relação entre filhos e pais está sendo problemática, em vez de ficar nas narrativas atreladas exclusivamente aos processos do cotidiano da pessoa, pô, existem outros processos que permeiam isso, né? Quais são esses fenômenos? Né? Quais são essas variáveis que estão inseridas aí? E o meu sistema teórico não fala sobre isso, Pedro, o que eu faço? Leia um outro sistema teórico. Lembre-se que cada sistema teórico só é bom o suficiente para descrever a realidade que ele se propõe a descrever. Então, cara, toda a realidade que será descrita na sua proposta será um recorte da mesma. E esse é um dos grandes problemas se a gente pensa a psicologia como uma disciplina científica. A gente sempre vai trabalhar através do reducionismo. E não, isso é muito complicado, porque a gente vai ter qualidades supervenientes, a gente vai ter fenômenos complexos, a gente vai ter uma série de coisas que vão acontecer e a gente pode estar perdendo isso e a gente não precisa. Não necessariamente. Se a gente constrói o nosso próprio sistema e ele tem uma consistência interna que se manifesta num resultado de uma aprimoração da qualidade de vida do sujeito que vem nos buscar, pô, tá legal, velho. Você não precisa ser mais Freud que o Freud, mais Skinner que o Skinner. Tá de boa. 3. Se me percebo como uma criança cuidadora, como deveria agir com os meus pais? Leia o artigo. 4 pessoas foram entrevistadas pela NVIDIA. 4 mulheres. Em um momento, ela vai perguntar para essas mulheres como é que elas fazem para lidar com os pais, já que, de certa forma, né, é o abandono emocional deles, de certa forma não, é o abandono emocional deles que acaba impactando nos sofrimentos que essas pessoas têm na sua vida adulta. E uma vez que elas percebem isso, como é que elas entram em contato com esses pais? O que elas dizem para esses pais? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei ter lido esse artigo, achei muito bom. Vou trazer mais artigos também dessas fontes mais para frente. Se você der uma olhada na descrição do vídeo lá embaixo, você vai encontrar links e livros, o do artigo, da autora, de alguns autores que eu citei. E aí, fique à vontade, leia, mergulhe. Se quiser fazer algum comentário, quiser pensar sobre isso, etc., pô, deixa um comentário, manda para alguém, recomenda esse artigo para alguém, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.